Olha só, você já tinha falado que é difícil a gente identificar a diabetes, porque ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Mas por mais que ela seja silenciosa, o que a gente pode observar? Tudo bem, tem que fazer o exame, papapá, pororô. Glicada. Mas, assim, observando o meu corpo, Tá. o que eu posso observar? Sei lá, minha pele fica mais opaca, meu cabelo começa a cair, não sei, o que acontece? Se você observar alguém ou se você começar a apresentar sintomas como tomar muita água, fazer muito xixi e emagrecer, fazer uma glicemia imediatamente. Uma glicemia capilar ou pedir para o médico fazer um pedido de exame, porque provavelmente é diagnóstico de diabetes. Esse tipo, principalmente do tipo 1, né, que é mais agudo, assim, o paciente ele bebe muita água, faz muito xixi, tá comendo muito, mas mesmo assim tá perdendo peso, quer dizer, tá perdendo toda a glicose pela urina. Então é do diabetes tipo 1, então tem que correr e fazer uma glicemia. Isso é o tipo 1. O tipo 2, ele é mais assintomático, ele é oligossintomático, mas às vezes o paciente ele começa a apresentar algum sintoma, visão turva, ele começa a ficar um pouco a visão turva, às vezes mais cansado, às vezes come ali, depois do almoço começa a ficar mais cansado. Então, assim, mas são mais sintomas mais inespecíficos, assim. O tipo 1 é mais clássico. São esses sintomas que a gente fala que é polis, né? Poliúria, polidipsia e polifagia, né? Então, assim, mas basicamente são esses sintomas. E esses que eu falei mais clássicos, principalmente em crianças e adolescentes, agora o adulto ele tem que ficar mais atento a essas questões mesmo, de cansaço, às vezes uma visão turva. Eu vou te falar, minha glicose, eu tô caçando meus exames aqui, tá, gente? Eu faço isso ao longo do interesse toda vez. Você quer ver essa glicemia, jejum e hemoglobina glicada. Total. Alguém pediu. Olha, tem, doutora, tem. Eu quero mais fazer minha consulta aqui ao vivo. Eu vou achar aqui. Eu falo que quando a gente começa a conversar, é muito impressionante. Eu começo a conversar sobre diabetes, as pessoas, mas olha aqui minha hemoglobina glicada. Eu falo, não, olha você agora que eu já te expliquei. O que você acha da sua hemoglobina glicada? Para diagnóstico de diabetes tem que ser acima de 6,5. Para controle menor que 7. E pré-diabetes acima de 5,7. O meu tá normal. Tá? Mas eu fiz glicose e jejum, não é o mesmo exame. Você fez só glicemia em jejum, é aquele abaixo de 100. Isso, tá 84. É maravilhoso. Yes! Aí só que a gente tem que ver a hemoglobina glicada, porque aí que tá a questão. A glicemia em jejum é só daquele momento que você dosou a glicemia em jejum. A hemoglobina glicada é uma média dos últimos 3 meses, por isso que ela é tão maravilhosa. Ela é a média, porque a nossa glicose, ela não... Isso é uma coisa muito comum, os pacientes falam assim, não, doutora, minha glicose sobe e desce, mas a sua é de todo mundo. Ela é de todo mundo. Eu tô tomando uma água, ok, se eu comer um bombom, a minha glicose vai até 140 e desce. Então é a média, entendeu? Assim, a média é hemoglobina glicada. E o que é hemoglobina glicada? A gente tem a hemácia, a proteína da hemácia é a hemoglobina, que é a que leva oxigênio. A glicose, ela gruda na hemoglobina. Por isso que a gente fala hemoglobina glicada. E essa célula, ela dura 120 dias. Então a gente consegue a média de 3 a 4 meses. Por isso que ela é tão importante, esse exame. Ela mostra só a média. Então ela vê assim, se tá pra cima, se tá pra baixo, se tá ok. Dos últimos 3 meses. Então assim, não tem exame melhor que esse, entende? Nossa senhora, eu tô apaixonada. Gente, façam perguntas aí então, pra a gente ela, eu tenho que virar pra lá. Ela deu aula. A gente tem que dosar a glicada e a jejum, basicamente. Nossa, eu queria perguntar, na verdade, sobre... enfim, né? A internet, ela é fonte infinita de informação, mas também é um lugar muito perigoso para crescer muita coisa esquisita ali. E aí a gente vê muito na internet... muito mito relacionado a diabetes e muita questão de tratamento. Eu vejo muito falando de chá. O tal do chá para diabetes, o tal do chá para emagrecer, o tal do... tudo errado, né? E aí eu queria saber se existe mesmo algum impacto nesse tipo de tratamento alternativo, né? Alguma coisa que os médicos orientem nesse sentido, seja para controle, seja para prevenção. E se tem algum mito assim sobre diabetes que sempre cai no seu consultório, assim, sempre o paciente sempre vem te perguntar sobre isso. Eu acho que essa questão do chá é clássica, né? A cara do não foi. Mas eu posso tomar o chá? Eu falo, pode também. Eu vou começar uma medicação, mas você pode tomar o chá, mas não deixe de tomar remédio, porque o chá não tem a evidência científica. Outro dia eu vi Ozempic em chá. Não, mentira, tá ali. Eu juro. Eu vi em frente ao ponto de ônibus, tem uma farmácia de manipulados. Será que o apelo não é pra emagrecimento? Eu não sei. Lá tava falando de controle de glicose e emagrecimento. Gente. Mas falava que era Ozempic em chá.
E é muito triste, né? Porque a pessoa deixa de usar uma medicação, por exemplo, que a gente tem na rede pública, que é o Glifage, né? A metformina, que é maravilhosa, para usar um chá. E aí, quando vai ver, a glicada tá de 10, que é quando já precisa de insulina, né? Agora, não tem cura, né? Porque assim, a gente tá falando de variação, aí me trouxe aquela luz assim, beleza, se você se tornar diabético na beirada do gol ali, ó, você consegue voltar? Consegue. Com VAR? Tipo 2 consegue. Se você descobriu logo no início do diagnóstico, e se for tiver, né, a gente fala que os fatores de risco reversíveis, consegue. Por exemplo, se o paciente, ele tem um quadro de diagnóstico de obesidade, aí ele fez um exame, estava ali no pré-diabetes, depois evoluiu com diabetes, e a gente fizer o tratamento com uma perda de peso ali de 5 a 10%, não precisa ser muito, 5 a 10% de perda de peso, às vezes ele consegue. A gente fala que é remissão do diabetes, tipo 2. Porque aí a gente está atuando nos fatores de risco e aí, né, à medida que ele perde peso, ele melhora a resistência insulínica e a insulina pode começar a agir, mas claro que a gente vai ficar sempre acompanhando com muita frequência. O diabetes tipo 1 não tem cura porque ele é autoimune, mas os dois têm controle, né? Então, assim, é só a gente acompanhar. A gente falou dos alimentos aí que podem ser prejudiciais, como os ultraprocessados, e tem alimentos que são bons para o controle do diabetes? A gente sabe que é muito individual, né? Porque os alimentos, é muito individual o impacto glicêmico que o alimento tem em você do que tem em mim, por exemplo. É de cada pessoa. E a gente consegue ver muito isso quando às vezes o paciente coloca aquele Libre, vocês conhecem? Que é um sistema de monitorização contínua de glicose. Porque a gente tem duas formas, né? Ou o paciente faz furo-dedo. Aquela bolotinha que coloca no braço. Ela é maravilhosa para você conhecer o impacto do alimento no seu corpo. É um adesivo? É um sensor em formato de uma moeda de R$1 que você coloca na região posterior do braço e você não precisa furar o dedo. Ela vai mensurando sua glicose continuamente. É muito caro, assim. É um dispositivo caro, assim, né? Que eu falo para uma população geral, mas é maravilhoso. Porque mede sua glicose continuamente dos últimos 14 dias. Então, você vai no médico, ele consegue ver todo o seu gráfico e você não fura o dedo. Mas tem uma questão, talvez, que vá aprovar. Até saiu recente uma notícia de que talvez os pacientes, principalmente com diabetes tipo 1, eles vão conseguir esse sensor em breve. Aqui em Belo Horizonte. Ah, verdade, a Câmara. A Câmara, tá. Isso. Acho que já votou. Não, votou, mas parece que tá aguardando sanção. Isso, exatamente. E aí, se conseguir, vai ser maravilhoso, porque ele mostra a glicemia de forma contínua dos pacientes nos últimos 14 dias. Então, você consegue ver aquele alimento que causa maior impacto glicêmico, que a gente fala, né, o impacto glicêmico daquele que causa menor. Mas, claro que sempre, pensando, os que são... você perguntou o que é prejudicial, o que auxilia. Fibras e proteínas. Por exemplo, se eu for comer uma macarronada agora, meu impacto glicêmico vai ser 1. Se eu comer antes muita alface, muita fibra, o impacto glicêmico é diferente. Completamente diferente. Isso aí é comprovado em estudos científicos, assim. Então, fibra é muito importante, por isso que a salada sempre tem que vir antes. Olha! E se você quiser reduzir o impacto glicêmico, proteína. Por exemplo, você vai comer o pão, você colocar pão com ovo, é diferente de você comer pão com requeijão. O impacto glicêmico é diferente. Então, existe. Não é que, né, você consegue impactar muito o seu controle glicêmico baseado na escolha alimentar. O Cris tá até mandando aqui pra mim no off. Tem alguma coisa natural que baixa a diabetes? Assim, natural, tirando a atividade física, não.